A maldição das histórias proibidas. Olá, galera do canal Relatos e Histórias Assustadoras. Como vocês estão? Hoje eu trago duas histórias de arrepiar a alma. Já imaginou estar contando uma história de terror e, de repente, perceber que está fazendo parte dela? Pois é exatamente isso que aconteceu com três amigos que decidiram brincar com o medo. Mas o que era para ser apenas uma diversão se transformou em um verdadeiro pesadelo. Se acomodem, apaguem as luzes e se preparem, porque essa história vai te fazer pensar duas vezes antes de contar uma história de terror na noite errada. Tudo começou em uma ilha isolada do Caribe. Três amigos, Lucas, Bia e Renan, decidiram fazer uma viagem para um resort luxuoso, um lugar paradisíaco onde poderiam descansar e aproveitar a vida. Mas havia algo estranho ali. Um aviso entre os moradores locais que eles insistiam em ignorar. Nunca contem histórias de terror na noite do eclipse. Claro, ninguém leva essas coisas a sério, né? Pelo menos era o que pensavam. Na segunda noite da viagem, o grupo decidiu se reunir na praia, em volta de uma fogueira. A ideia surgiu espontaneamente. Cada um contaria uma história de terror, e no final, decidiriam qual era a mais assustadora. Lucas começou primeiro. Ele contou sobre uma mulher chamada a Sussurrante, uma entidade que aparecia atrás de quem ousasse falar seu nome 3 vezes à beira do mar. Diziam que ela sussurrava promessas de poder, mas que, ao fim, arrastava suas vítimas para as profundezas do oceano. O grupo riu da história, achando que era só mais uma lenda boba. Então, foi a vez de Bia. Ela narrou um conto sobre os olhos na escuridão, espíritos ancestrais que espreitavam viajantes solitários, se alimentando do medo deles. Segundo a lenda, se você sentisse que estava sendo observado na floresta e olhasse para trás 3 vezes, os espíritos viriam te buscar. Renan, o mais cético do grupo, decidiu encerrar a rodada. Mas ao invés de contar uma história fictícia, ele falou sobre algo real, um antigo ritual praticado naquela ilha. Moradores diziam que, se 3 histórias fossem contadas na noite do eclipse, a última se tornaria verdade. Ele riu. Pura superstição, disse. Mal sabiam eles que, ao longe, na escuridão da praia, algo os observava. O vento ficou mais frio. As chamas da fogueira dançaram de forma estranha. Os 3 sentiram uma presença, mas tentaram ignorar. Até que Lucas ouviu um sussurro atrás dele. O sangue gelou em suas veias. Ele virou o rosto lentamente e... nada. Apenas o barulho das ondas. Bia, rindo nervosamente, pegou o celular para iluminar os arredores. Ok, quem está tentando nos assustar? Ninguém respondeu. Renan se levantou, esfregando os braços. Isso não tem graça. Vamos voltar para o hotel. Mas antes que pudessem se mover, um sussurro percorreu o ar. Fraco no começo, mas aumentando, como se dezenas de vozes estivessem chamando seus nomes ao mesmo tempo. Lucas começou a tremer. Ele percebeu tarde demais o erro que haviam cometido. As histórias que contaram não eram apenas histórias. E naquela noite, sob o eclipse, tudo o que disseram começou a se tornar realidade. Os sussurros ficaram mais altos, como se alguém estivesse bem atrás deles. Então, um som rasgou a noite. Um grito distante, vindo do mar. Algo emergiu das águas escuras. Você está sozinho? Tem certeza? Talvez haja algo atrás de você. Algo observando cada movimento seu. E antes que seja tarde demais, inscreva-se no canal Relatos e Histórias Assustadoras. Aqui o medo não é apenas uma história. Ele te encontra. Deixe seu like, compartilhe com quem tem coragem e ative o sininho. Ou talvez ele toque sozinho esta noite. Te vejo no escuro.
Uma sombra feminina, de olhos vazios e boca aberta, movia-se na direção deles. O corpo se contorcia de forma errada, como se não tivesse ossos. A sussurrante, Lucas murmurou, com a voz falhando. Bia sentiu algo puxar sua perna. Olhando para o chão, viu mãos saindo da areia, segurando seus tornozelos. Eles estão aqui, ela balbuciou, paralisada de terror. Renan, o cético, tentou correr, mas ao olhar para trás, 3 vezes. Os olhos na escuridão estavam esperando por ele. E naquela noite, ninguém mais os viu. Apenas a fogueira continuava queimando, com as histórias ainda ecoando na brisa noturna. Então, galera, será que algumas histórias não deveriam ser contadas? E vocês já ouviram alguma lenda que diz para não fazer algo, mas mesmo assim sentiram vontade de testar? Comentem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos e histórias assustadoras. Imagine planejar um fim de semana romântico em uma pousada isolada e descobrir que o lugar esconde um passado terrível, um segredo sombrio que jamais deveria ter sido revelado. Prepare-se para uma história cheia de suspense, desespero e horror absoluto. Vamos juntos nessa jornada arrepiante até o fim? O Hotel Maldito. Marcos e Juliana estavam prestes a viver um dos momentos mais felizes de suas vidas. Grávida de 5 meses, Juliana queria um fim de semana tranquilo, ao lado do marido antes da chegada do bebê. Foi então que encontraram um hotel afastado, no interior, descrito como um refúgio acolhedor, perfeito para casais que buscavam paz e contato com a natureza. A estrada até o local era cercada por florestas densas e um silêncio quase inquietante. Ao chegarem, foram recebidos por um recepcionista de feições pálidas e olhar perdido. Atrás do balcão, um quadro envelhecido mostrava uma foto antiga do hotel, cercado por mulheres de branco segurando bebês. Os rostos na imagem estavam desgastados, como se algo os houvesse apagado com o tempo. Na primeira noite, Juliana acordou com um choro abafado, ecoando pelos corredores. Pensando ser um bebê real, levantou-se para verificar, mas ao abrir a porta, encontrou o corredor vazio. O som vinha de todos os lados, como se estivesse cercada por lamentos invisíveis. Quando voltou para o quarto, sentiu uma mão fria tocar sua barriga. O grito de Juliana acordou Marcos, que acendeu a luz e nada encontrou além do vento gelado que atravessava as frestas da janela. No dia seguinte, enquanto exploravam os arredores do hotel, descobriram um velho galpão nos fundos do terreno. Dentro, prateleiras de metal enferrujado seguravam berços vazios e cobertos de poeira. Marcos encontrou um velho registro que narrava a história macabra do lugar. Décadas atrás, o hotel funcionava como uma maternidade clandestina, onde mulheres eram internadas contra sua vontade. Seus bebês eram retirados logo após o nascimento e sacrificados em rituais obscuros. As mães, enlouquecidas de dor, eram mantidas presas até a morte. Enquanto lia, Juliana começou a sentir um peso esmagador sobre o peito. Seus olhos se arregalaram e ela caiu de joelhos, segurando o ventre. Sussurros envolviam sua mente, vozes desesperadas chamando por seus bebês. Marcos a puxou para fora do galpão, mas ao olhar para o hotel, percebeu dezenas de silhuetas nas janelas, observando-os com olhos vazios e brilhantes. Na última noite, eles tentaram fugir, mas o carro não ligava. O recepcionista reapareceu,
com um sorriso torto e olhos injetados de vermelho. Ela está quase pronta, disse ele, apontando para Juliana. O quarto onde dormiram agora estava repleto de mulheres de branco, segurando bebês ensanguentados, sussurrando palavras incompreensíveis. Desesperado, Marcos quebrou uma janela e puxou Juliana para fora. Eles correram sem olhar para trás, atravessando a floresta até encontrar uma estrada principal. Um caminhoneiro os socorreu, e ao olharem para trás, o hotel havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Meses depois, ao darem à luz sua filha, Juliana percebeu uma coisa estranha. Nos olhos da recém-nascida, refletia-se, por um breve instante, o hotel. O passado não havia terminado. Ele apenas estava esperando para começar de novo.